Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa que tem o patrocínio do Shopping Total, o apoio da Cor Corretora de Seguros e também você pode assistir em todas as plataformas, além do YouTube do Shopping Total, você pode assistir também nas plataformas do Poa Streaming, que é um parceiro aqui do Shopping Total. Eu costumo dizer para as pessoas, e digo para mim mesma, tá? Porque eu acho que é uma coisa muito legal, que a gente tem que fazer turismo na própria cidade. Por que isso? Porque a gente anda pela cidade, no nosso dia a dia, naquele piloto automático, ou vai para o trabalho, ou vai para um passeio, ou vai mesmo dar uma banda por Porto Alegre, né, que se for, mas a gente não vai com aquele olhar como se a gente estivesse turistando, quando a gente está em qualquer lugar que a gente não está no nosso dia a dia. E fazer turismo na nossa própria cidade nos faz olhar para a cidade de uma forma diferente. Nos inspira, nos dá mais criatividade, nos despertam, né, nos desperta outras coisas, e a gente vê coisas que normalmente não tá no nosso radar. E para falar hoje sobre isso e muito mais, porque vem história, vem cultura, vem arquitetura, nós estamos hoje aqui recebendo com muito prazer o campanário. Na verdade é o Jorge, é isso, Jorge, que não tem mais, eu já soube que não tem mais o teu nome como Jorge, que é arquiteto urbanista, para falar sobre patrimônio histórico e sobre isso tudo. Bem-vindo, Jorge, bem-vindo, campanário. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Realmente, meu nome é Jorge Luiz Stocker Júnior, mas por conta do projeto Campanário já estou atendendo por O Campanário, porque é assim que eu tenho sido chamado por aí. Eu te confesso que eu achava que teu nome fosse campanário. Na verdade, a gente se conhece através do Instagram, por, né, essa coisa de curiosidade, e quando eu fui impactada, no meu perfil, né, no meu feed, enfim, do Insta, tu falando sobre patrimônio histórico e contando histórias, eu comecei a ficar interessada, porque eu gosto de ver isso. E teve uma das vezes que tu estava falando sobre o prédio do Shopping Total, as estatuárias, o prédio, de modo geral, e aí eu entrei lá com a minha carinha, porque eu digo que eu tenho tripla personalidade, né, Total, Totalks e Silvia. Não sei, às vezes não sei nem quem é quem em algum momento. E eu comecei a falar contigo como sendo total, e aí veio essa nossa aproximação, né. Não, foi muito legal. Eu acho que essa produção de conteúdo digital sobre os prédios históricos tem sido bacana, porque a gente grava na rua, né? Eu me recuso a gravar com fundo falso. Eu não gosto daquela linguagem, e acho que é um pouco do trauma ali de um projeto que nasceu na pandemia, em que a gente tinha que ficar, né, em estúdio, tinha que ficar fechado, né, dentro de casa. Então hoje o que mais me emociona é ir até o local e gravar. Então imagina, né, essa fachada aqui do Shopping Total é uma das fachadas mais impressionantes que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então foi muito legal vir aqui gravar. E esse é um efeito que eu acho que aconteceu contigo e que tem me conectado com muitas pessoas, projetos e ideias. Que é justamente a partir do momento que eu gravo no local, eu acho que o algoritmo também distribui localmente, porque a gente consegue tantas conexões legais por conta desses trabalhos, né? Sim. Por que o campanário? Então, o Campanário ele surgiu justamente falando em pandemia, né? Naquele momento, assim, que estava todo mundo trancado em casa sem saber o que fazer da vida, né? Qual o próximo passo dar? Porque aquela insegurança, a gente não sabia o que era aquilo, né? Onde ia dar. E eu tinha uma angústia de conseguir expressar as coisas que eu já tinha aprendido sobre patrimônio e comunicar as questões de patrimônio. Eu sou blogueiro, né, desde o tempo que a internet era mato, eu já tinha blogs, né, alguns já estão no ar ainda. Memória Drops, Dedsite, era um blog sobre patrimônio cultural gaúcho, sobre memória do Rio Grande do Sul. E eu tinha essa angústia, então, de atualizar essa comunicação, né. E eu parei, então, para formatar um projeto. Então, o Campanário é a primeira vez na minha vida que eu formatei um projeto que tinha começo e meio. Eu não vou dizer que tinha fim, né, Não vai ter fim, né, porque não a ideia é vai, que ele não Jorge. tenha fim, mas finalidade ele tem. E o nome foi uma das questões, assim, de planejar, né, um nome que representasse esse projeto. E é legal isso, e é engraçado as pessoas me chamarem de Campanário, porque eu morria de vergonha de aparecer, né. Então o Campanário começou sem o meu rosto, sem o meu nome, e eu tinha então o logotipo do Campanário e o nome, e eu queria uma coisa institucional que eu pudesse, assim, me esconder atrás daquele repertório, daquele nome, daquele selo, né. E aí, por que o Campanário? Comecei a investigar, assim, o que que eu queria passar, principalmente emocionalmente.
Porque eu acho que a marca ela precisa emocionar, né? Ela precisa sem passar dúvida. algo emocional. E eu pensei então no que mais me encanta com o patrimônio, que são as paisagens, paisagens culturais. E aí eu mentalizei algumas paisagens ali da Serra Gaúcha, que eu gosto muito, da região de Garibaldi, Caxias do Sul, no interior, né? Que a gente tem aqueles vinhedos, aqueles morros e o campanário das igrejas, que lá é separado da igreja, né? Geralmente o campanário fica ao lado. E aí eu comecei a fazer as analogias. O que eu quero falar, comunicar. O que eu quero fazer? Comunicar o patrimônio. O campanário comunica, né, com o sino. Então o sino ele marca a passagem do tempo, o patrimônio lida com o tempo. Então o campanário também tinha a ver com isso. Eu queria falar da influência do patrimônio na vida das pessoas, para a gente sair daquele discurso só técnico, né? Que nessa área do patrimônio ela é muito técnica, muito fechada, muito difícil. E eu pensei no campanário como aquele lugar que toca o sino e reúne as pessoas, porque as pessoas da comunidade vêm, né, até o local do sino e também vivenciam aquela paisagem. Então tem todos esses significados. O símbolo do campanário é um galo, que a gente vê em alguns campanários, né? A igreja, por exemplo, antiga de Rio Pardo é uma das igrejas que tem um galo sobre o campanário, né, da torre. E o galo, também é um símbolo da passagem do tempo e é um símbolo de comunicação. E o grande mote do projeto era comunicar o campo do patrimônio. Então essas são algumas das reflexões que levaram. E esse nome, o campanário, é legal porque ele mexe diferente com cada pessoa. Assim, quem tem vivência de ter nascido numa cidade histórica ou morado próximo de igrejas tem essa coisa com o toque do sino, né? Com essa visão do campanário. Então, acho que foi nesse sentido. Foi um nome que ele acabou, mesmo sendo mais poético, assim, ele acabou representando muito bem a proposta técnica do projeto, né? Muito perfeito, tem tudo a ver. E ele é tão sonoro quanto um sino, né, se tu falar o campanário. Ele passa uma coisa, né, bem disso que tu fala, da parte emotiva, da parte também dessa questão de memórias, mas também ele tem a coisa do o peso no sentido positivo, né, não é aquela coisa de pesado, mas ele tem um toque bom, tanto de falar. Sou uma pessoa que eu adoro ouvir sinos, adoro, acho maravilhoso quando e não é uma coisa de religiosidade nem nada, mas é da questão de ouvido mesmo, né. Eu tenho o E privilégio hoje de morar no centro histórico de Hamburgo Velho, na cidade de Novo Hamburgo, bem pertinho da igreja luterana, que é uma das que tem o toque de sinos mais bonitos, porque esses sinos não eram apenas comprados e colocados lá para fazer barulho. Era pensado na nota que cada sino compunha enquanto tocava ao mesmo tempo, né? Principalmente nas igrejas luteranas tem essa vinculação com a música, né? A nota do sino era uma questão quando se adquiria, né? Então ela tem um sino muito bonito, tem vizinho que, acredite se quiser, que reclama, porque nossa, já toca às 6 da manhã e às 6 da tarde. Assim, eu não acordo mais às 6 da manhã porque a gente habitua, né? É um barulho que habitua. Mas quando a gente tá acordado, ou às 6 da tarde, é tão bonito aquilo, né? Porque enche aquilo que a gente chama também de paisagem sonora, né? Quando o som tem significado também. Então o que a gente vê tem significado, o que a gente ouve tem significado. E é uma experiência de imersão, né? preenche um ambiente, né, preenche uma coisa e de uma forma isso, que traz coisas, né, boas, assim. Não, com Eu certeza. moro no centro histórico aqui de Porto Alegre, né, e eu moro perto da Igreja das Dores. Nossa. E também, eu sou apaixonada quando toco sino, sempre toca ao meio-dia, né, final de semana, toca às 10 da manhã, toca ao meio-dia, de tarde que eu não sei, porque eu quase não tô em casa também mesmo final de semana. Mas os 2 horários que eu sei que eu marco é muito isso. E o meu sonho, um dia eu até falei, conheci o padre Leandro, que ele era aqui da igreja Santa Terezinha, e eu disse pra ele: "O meu sonho era um dia que todas as igrejas tocassem ao mesmo tempo o sino". Eu não sei se isso daria uma coisa diferente na cidade, se todo mundo ouviria com mais intensidade ou não, onde quer que tu estivesse, né, não sei se ele dá essa expansão de som, assim, ou não, mas eu Domingo talvez, tenho é. um sonho. É, um domingo talvez eu tinha falado uma coisa, de Natal, né, Uhum, imagina no dia uhum. 24 à meia-noite, todos os sinos da cidade tocarem, assim, ao mesmo É, tempo, não sei que efeito sonoro dá, mas dá pra experimentar, né. no mínimo as pessoas iam perceber que tem algo diferente acontecendo, né. É. Agora esse trabalho que tu faz bom, tu é arquiteto urbanista, né, e Isso. tu te especializou em patrimônio histórico, conta um pouco pra nós sobre esse assunto. Então esse é um tema muito recorrente até na página e nas conversas que eu tenho com as pessoas, porque ninguém acredita que dê para viver e trabalhar só com patrimônio, né. As pessoas é aquela coisa, parece do Globo Repórter, né.
como vivem, do que se alimentam esse pessoal que trabalha com patrimônio. Você Porque decide. porque é uma coisa distante mesmo do dia a dia, né, da realidade, das pessoas. Mas é uma decisão que eu tomei, eu entrei na arquitetura para trabalhar com patrimônio, né. Isso é até uma coisa um pouco diferente dos colegas, porque geralmente as pessoas se apaixonam no curso, porque os professores da área de patrimônio são muito bons. Mas eu já entrei focado assim, eu quero trabalhar com restauro, com patrimônio, entrei no curso assim. E tive todas as frustrações possíveis, porque a arquitetura é um campo gigantesco, né, a gente pode atuar com todo tipo de coisa, e o patrimônio está ali ocupando 5%, quando muito, da carga horária, né, do curso. E ao longo, então, da própria graduação, eu fui construindo algumas experiências, seja como estagiário, pesquisa no laboratório de teoria e história da arquitetura, depois consegui alguns estágios em escritórios que trabalhavam com restauro, e depois de formado, aquela luta que começa do zero também, né, como que, né, eu me encaixo nesse mercado que parece tão pequeno e tal. Então sim, eu sou arquiteto urbanista, eu trabalho só com patrimônio há mais de 10 anos, isso é possível e é viável, e é um campo que está em expansão, né. A gente percebe só vendo esses últimos 10, 15 anos que eu acompanho, a gente vê como o número de oportunidades, o número de iniciativas e mesmo a consciência das pessoas tem tido uma transformação bem significativa sobre esse tema, né. É, até porque tem uma coisa que é muito importante, né, a preservação ela é fundamental, porque conta uma história, né, fica uma coisa permanente da vida mesmo, de quem começou uma cidade, um estado, enfim, mas também mostra que é possível ter vida dentro deste patrimônio, ou seja, ele dá continuidade para outras atividades. Por exemplo, tem uma professora de arquitetura da Unicinos, que ela vem de tempos em tempos com os alunos dela aqui para mostrar justamente o Shopping Total, por essa, conexão que tem de tu poder ter, dentro de um prédio de patrimônio histórico, coisas comerciais, Uhum. normal do dia a dia. Então, por exemplo, aqui um shopping center, que tu tem lojas, tu tem um prédio novo que foi, construído lá em 2002 para poder ter, né, as tantas lojas que o Shopping Total tem, dentro de um complexo de patrimônio histórico. Então, essa conversa, essa conexão, ela é muito rica, porque isso que faz também tu dar continuidade para uma Uhum, história. uhum. Porque às vezes tu vê patrimônios que estão despencando, e aí tu preserva o quê? Qual é a história que tu preserva numa coisa que está caindo aos pedaços, né. É, eu acho que o mais legal, contribuindo com isso que tu tá colocando, é a gente se dar conta que lidar com patrimônio não é lidar com o passado, né, porque o passado em si, ele não é mais acessível pra Hum, gente, né, o passado já passou, estamos no presente e sempre vítimas desse futuro que tá sempre chegando, porque o presente também não estabiliza, né. E lidar com o patrimônio é muito interessante, eu acho que faz muito sentido nos dias de hoje por isso. O patrimônio ele fala daquilo que teve sentido de permanência, e que tem que fazer sentido hoje, né. Essa questão, por exemplo, dos usos contemporâneos são uma forma de dar sentido. A gente cada vez menos pensa nas coisas musealizadas, né, não em demérito dos museus, porque os museus também hoje são espaços vivos, né, não são depósitos de coisas antigas, eles são exato. espaços pensados de uma forma a ter vitalidade. Então, quando a gente pensa o patrimônio nessa perspectiva, ele traz coisas que fazem sentido transmitir para o futuro. Então, o patrimônio ele tem esse potencial que é muito difícil de conseguir, por exemplo, como a gente está falando de construções, numa construção nova. É muito desafiador a gente fazer uma arquitetura atemporal e que vai ter sentido de transmissão, de permanência. E o patrimônio ele tem isso, ele atravessa o tempo, né. Ele vem do passado, ele está no presente, a gente interpreta, dá uso, sentido, e a gente transmite para o futuro. E lá no futuro isso vai ser recebido, não sabemos nem como também. E Exatamente. é justamente esse, eu acho que o potencial que aproxima cada vez mais as pessoas do patrimônio. Porque me parece que se lidava com o patrimônio como algo realmente estático, sabe. Algo que ficou do passado e a gente tem a obrigação de manter é. Intocável, né, não com não uso das coisas. Isso, como se o patrimônio tivesse que estar num pedestal, assim, acima, né, a nossa sociedade precisa reverenciar. E na verdade, quando o patrimônio faz sentido, ele é justamente a gente faz essa reverência, a gente respeita, a gente preserva, porque faz sentido nos dias de hoje, né. Claro, é forma de contar história, tu traz o passado para o agora, né, ou seja, as pessoas conseguem realmente estar perto, tocar, olhar, né, perceber e ter mais conhecimento inclusive.
E na questão da arquitetura, isso é muito importante também, né, ter um outro olhar para poder fazer a arquitetura de uma forma diferente. E restauração também, né, trabalhar com restauro, as pessoas até tinham uma certa época meio assim: "Tá, mas restaurar, o que que é isso? Como é que é isso?", né. Também é um desafio. É, eu acho que até isso a gente ainda vive, assim como o patrimônio nos lembra de uma coisa, né, meio congelada no tempo, meio rançosa, até porque essa palavra, né, a gente costuma associar com esse tipo de situação. Eu acho que a palavra restauro ficou muito circunscrita, assim, como uma coisa extremamente inacessível, que a gente um conhecimento que a gente evoca só em casos muito específicos e excepcionais. Isso no dia a dia eu percebo, né, eu trabalho com projetos de restauro arquitetônico, e eu percebo que muitas vezes o cliente ou o município chega: "A gente não precisa de um restauro, a gente quer só deixar em condições de uso, valorizar", e eu disse: "Mas é isso que é, Isso né". que é restauro. Porque o conceito de restauro ele se né, tem uma confusão semântica dentro desse campo, assim como tem com a palavra patrimônio, tem com outras palavras, com restauro existe uma confusão semântica. E a gente se acostumou a associar restauro com o que seria o significado da palavra restauração traduzida do inglês, que seria a gente resgatar um estado anterior que não existe mais. Então, e isso na língua portuguesa se chama repristino, não se chama restauro. A gente tem uma palavra ainda mais difícil para esse tipo de situação. Qual é a palavra? Desculpa. Repristino, que é quando Repristino. que é basicamente reconstruir, reconstituir. A gente tá no Totalks aqui, a gente pode falar do Shopping Total, né. A fachada do Shopping Total, ela pode ser restaurada, né, novamente, mas ela não precisa ser reconstituída, não tem nada para se reconstituir, né, não tem um estado anterior para resgatar. Então, o restauro, como a gente entende desde a Carta de Veneza, né, ela é um momento crítico. É até difícil de traduzir o que é o restauro, porque não é um conceito básico, assim, simples. Sim. O restauro é a gente pegar esse objeto, a gente refletir sobre ele, os seus significados, e pensar qual a melhor forma de preservar e transmitir esses significados. E geralmente pensar no uso contemporâneo é uma forma extremamente importante de transmissão dos significados, né? Sim, e com a usabilidade dele também, né. Tu tá falando isso, eu me lembro, tem aqui a Alameda, ó, e o Total, tu no teu o campanário no Insta, né, falando. É muito bom, tem que vocês têm que entrar no O Campanário, sigam, porque é muito interessante, não só o do Total, né, tu faz vários. Mas voltando para porque eu quero te comentar, a Alameda das Artes, ali que tem as lojinhas, não sei se tu lembra Uhum, ali, né, sim. que passa ali, quando o Total veio, inaugurou, ele não tinha uma cobertura em cima, né, não Uhum, tinha aquela parte de vidro em cima dele, porque ele era aberto. Só que com a questão de ter lojas ali, para as pessoas poderem passear melhor e também gerar, né, mais fluxo para as próprias lojas em dia de chuva, a gente sabe que é mais complicado. uhum, Então veio a demanda de: "Pô, vamos fazer uma cobertura". Aí se foi para o patrimônio histórico, né, a Ronice, uhum, Borges, né, que é arquiteta, que fez um trabalho muito forte aqui com a gente, se veio aquela questão: "Tá, mas o patrimônio, né, estava dando não pra mas não dá, porque não tem não tinha antes isso, como é que vai fazer?". E a Ronice fez um trabalho muito interessante nesse sentido, e outros, né, que trabalhavam com ela na época no EPAC, que antes ali naquela antes do Shopping Total existir, entre um prédio e outro, tinha um terceiro prédio, hum, que unificava os 2, né, e que não tinha quando o shopping, entrou, pegou o patrimônio aqui para fazer o total, já não existia mais, né, essa unificação entre os 2 prédios. E uhum, aí então ela entrou com toda uma defesa no patrimônio, dizendo: "Pô, é uma forma de trazer essa unificação, uhum. Essa né, volumetria, né? dar uma volumetria ali e também aqui ó, Alameda das Artes". Uhum. Então acaba protegendo também, ou seja, tu pode manter uma história, seguir contando essa história sem comprometer, mas também gerando mais usabilidade e mais conforto para o agora, né. Não, com certeza. E restauro não tem uma fórmula pronta, né, eu acho que esse que é o principal, principal informação que eu acho que a gente tem que ter em mente. Porque geralmente se pensa que o restauro ele leva para um ponto específico. Bom, eu vou fazer o restauro, eu vou resgatar o original. Eu acho que é o que o senso comum geralmente, coloca.
quando tem casos em que a gente não vai fazer um resgate, tem casos em que a gente pode fazer uma menção volumétrica, por exemplo, como isso que tu comentava, né. Uhum. Porque um dos valores que a gente coloca em questão se chama de unidade potencial da obra de arte. Se a gente pensa assim, um sorriso que tá banguelinha, né, a gente não precisa fazer um dente exatamente como que esteve ali e colocar no local, mas a gente pode dar uma leitura de todo no qual a pessoa perceba que existe um elemento ali que é novo, mas esse elemento novo está discreto e não prejudica o conjunto. Essas leituras críticas eu acho que também são o que tornam essa área do restauro arquitetônico mais interessante, mais instigante. Sim, porque réplicas, puxa vida, né, isso é uma coisa que isso sim distorce, né. Exatamente, a gente tenta ao máximo evitar chegar no caso de uma réplica, né, É, porque a gente compreende que essa réplica não vai ter o repertório, não vai ter o conteúdo, não vai ser um documento exatamente. como seria uma edificação. Então, o restauro ele é crítico, né, é a gente se apropriar o que que existe de valores nessa edificação e como a gente pode, de fato, colocar um holofote sobre esses valores, né. Claro, até porque a gente sabe que o tempo vai machucando, vai ferindo, vai bater, Isso. né, vai transformando, vai, nem sempre fere, mas vai transformando. Então tu querer esconder isso também não faz sentido, né. E tem algo muito importante que também a gente aborda bastante no campanário, é um dos conteúdos eu acho que até mais chama a atenção das pessoas, é sobre compatibilidade de materiais, porque aí sim a gente tem algo que o restauro pede um cuidado a mais, né. É muito comum que a gente intervenha em prédios históricos com materiais que não são compatíveis com aquela forma de conceber uma edificação que existia antigamente. Os prédios antigamente não eram pensados com isolamento, por exemplo, de umidade, né, não se isolava as fundações. A umidade, a umidade ascendente, ela acontecia pela parede, ela evaporava naturalmente. Então tem várias questõezinhas que o restauro pode trazer, o conhecimento de restauro pode trazer também, em questão à própria saúde dessa edificação, né, e ela se manter bem ao longo do tempo. Porque as pessoas acabam associando o prédio histórico a ambientes insalubres, né, vocês vão perceber quando conversam com as pessoas que, bom, dá muita bolha na parede, dá muito bolor, vive com problema de umidade. Isso tudo são questões de uso de materiais, né, compatíveis com aquela arquitetura. Quando a gente respeita os materiais compatíveis com essa arquitetura, geralmente o prédio responde bem. E tanto que eles estão aí, né, a gente tem prédios de centenas de anos no mundo inteiro e eles se mantêm com esse respeito, né. Qual foi dentro do porque, né, além isso que a gente está falando do teu trabalho como arquiteto, urbanista, a história do campanário, que eu a é Uhum. muito legal, porque tu leva as pessoas a viajarem contigo, né, e entender um pouco mais, ou bem mais, do que é patrimônio da arquitetura e olhar também de uma forma diferente, né, aquilo que a gente estava falando. As pessoas no dia a dia acabam não percebendo e tu faz essa parada com as pessoas, né, quando olham o teu perfil. Hã, teve algum lugar que foi mais inusitado, assim, de tu fazer e até tu mesmo te surpreender de: "Puxa vida, que local é esse e como se transformou de uma forma tão emblemática, assim?" Então, tem muitos casos, assim, em que a gente vai com uma expectativa, conhecer um lugar ou até com um roteiro e acaba se surpreendendo, geralmente positivamente, mas também negativamente. Mas aí eu acho difícil listar um caso, mas assim, vídeos que mais chamaram atenção e que deram, né, um retorno e que representam um caso, assim, inesperado. Lá no meu bairro, que eu conheço desde a minha infância, né, desde as mais tenra infância, a gente encontrou um monumento funerário perdido Nossa, num terreno baldio, no meio da mata, assim, e foi muito legal porque foi uma conexão feita através do campanário. Uma seguidora da página, ela era esposa de um cara que alugou uma antiga fábrica, e ela estava caminhando nesse pátio da antiga fábrica, que tem, né, vegetação alta, e encontrou uma pedra antiga com inscrições em alemão. Ela me mandou: "Jorge, tal, né, encontrei isso daqui, tu não quer vir aqui dar uma olhada no que é isso, né?". E aí eu fui até o local e realmente no meio do mato, bem fechado, estava lá caído uma lápide que era, eu não vou me lembrar a data, mas eu acho que era de 1840, né, a ui, época que dela. medo, né. Tu E não ficou com medo na hora? "Ai, meu Deus." então ela é anterior ao cemitério de Que Hamburgo legal. Velho, então não existia nem o cemitério de Hamburgo Velho, era quando as pessoas sepultavam seus entes queridos dentro das próprias terras.
E foi muito legal porque Hamburgo Velho é tombado em nível nacional, já tem muita gente que pesquisa Hamburgo Velho há muito tempo e ninguém tinha conhecimento dessa lápide, né. Bárbaro. E aí foi legal porque na época eu fazia parte também da associação de moradores lá e empreendedores do bairro, e a gente fez um resgate dessa lápide justamente pelo medo de ela se perder ali onde ela estava, né, porque ela não tinha proteção. Ela não é reconhecida como patrimônio, não estava tombada, está numa área industrial que pode ser ampliada em algum momento, né. Então a gente fez um resgate dela para o pátio do museu, onde hoje ela está, né. E tem o nome de quem é? Tem, a gente foi então Descobriram o família? historiador lá de Novo Hamburgo, que é o Paulo Daniel, fez uma pesquisa, e é uma história, assim, surpreendente e trágica também, né, porque é morte, né, envolve morte. Mas porque é uma mãe e uma filha, e as 2 morreram no parto, foi uma coisa incrível, assim. Nossa. E ele pesquisou a história e disse que depois ainda teve uma terceira filha da família que também morreu na hora do parto do seu filho. Então, e por que isso é interessante, né, parece, nossa, uma história horrível, né, vai ficar cavocando essa história. Mostra um pouco como era a vida da mulher imigrante, Claro. né, porque a gente fala muito dos imigrantes com discurso idealizado e a gente não imagina como é o dia a dia dessas pessoas. E todas as sociedades em que pessoas morrem de parto são sociedades que têm condições muito precárias, né, de vida, de saúde. Então a gente percebe, né, através de um documento histórico que apareceu dos mais antigos de Hamburgo Velho, né, essa história inteira sendo contada. Tem a simbologia da lápide, que é uma simbologia que associa a maçonaria, então se descobriu que a família de fato pertenceu à maçonaria, né. Então foi uma coisa muito legal. E o vídeo do resgate dessa lápide foi um vídeo que eu acho que despertou muito a curiosidade Ele das tá no teu pessoas. Insta. Isso. Ele foi um É vídeo novo? Não faço não, novo não, ele é de 2024, no eu vou finalzinho catar de ele lá. 2024, e a gente fez então esse resgate da lápide, filmou e nossa, esse ali foi um vídeo, assim, que despertou muita curiosidade das pessoas, porque é algo que estava escondido, assim, e apareceu. E chegaram a achar a família atual, alguém da família? Alguma Tem conexão de agora? Eu já vou dar tem uma alguns FBI. familiares na região, mas foi bem bacana e os É patrimônio esse teu? não, Resgatou? Não, não. Não, Não, esse e é outro. esse é o vídeo de uma oficina de conservação de arte cemiterial que a gente fez lá em Dois Irmãos. Isso é uma coisa legal, porque esse tema parece muito maldito, né, cemitérios, porque pouca gente quer falar hoje em dia de morte, né, de perdas, e as pessoas associam o cemitério a um lugar de afastamento, né, de dor. Na trajetória do campanário, nosso maior curso digital foi o de cemitérios patrimoniais, que a gente teve mais de 750 inscritos de todo o Brasil. Todos os estados brasileiros tiveram representantes inscritos nesse curso. Foi um curso digital, né, não é esse que está passando ali. E esse curso digital foi bacana, porque é o maior que o campanário já fez e é do tema que eu pensei que eu ia fazer para mim, né. Porque eu pensei: "Ah, eu gosto desse tema, vou fazer porque é uma coisa que eu quero fazer". Então foi gravado nos cemitérios, né, antigos e transmitido então para o Brasil inteiro. Com isso, eu percebi, assim, o quanto esse tema, assim como o patrimônio, né, parece um tema assim: "Ah, ninguém se interessa, ninguém quer saber", e as pessoas associam muito à reclamação, né, patrimônio, né, "Ah, porque ninguém valoriza. Ah, porque tá tudo caindo. Ah", é uma coisa É, meio é mais negativa. fácil reclamar do que Isso, e quando a gente fala de não é, patrimônio né. nas redes digitais, assim, geralmente as páginas elas acabam até ficando um pouco eu digo que com razão, porque a gente fica um pouco, assim, triste, né, com o que vê, e acaba sendo um momento, assim, de ranço, né, porque a gente compartilha: "Ah, ninguém tá cuidando, estão demolindo tudo". E aí no campanário eu tento fazer o contrário, né, porque como é que a gente vai sensibilizar as pessoas por esse lugar de ressentimento e de dor? Porque eu fiz essa autoanálise, né, como que eu me aproximei desses temas, seja cemitério, seja patrimônio, como que eu me aproximei? Não foi com gente reclamando, né, Sim. não foi com reclamação com os problemas da área, foi com uma sensibilidade, aquilo me tocou de alguma forma. Eu tenho memórias afetivas vividas no cemitério, porque eu ia com a minha avó, eu nunca conheci meu avô, né, meu avô morreu antes de eu nascer, e eu ia com a minha avó no cemitério antigo, então aquilo faz parte da minha memória afetiva. Levar as pessoas para ter uma nova memória afetiva nesses lugares é muito mais efetivo Claro. do que fazer a reclamação. Ninguém faz nada, tipo, não estamos fazendo nada. Então o que que eu uso hoje, né, todos esses vídeos que estão passando tem isso. Eu uso a reclamação como gatilho, né, eu imito uma pessoa que estaria Sim.
estaria falando. reclamando. Então esse vídeo, por exemplo, é sobre Rio Pardo, né, sobre uma rua histórica que existe com a Eu pavimentação vi que original. fala E do eu começo assim: "Isso aqui tá atrapalhando, tem que paralelepípedo. asfaltar e acabar com essa porcaria". E aí as pessoas ficam: "Opa", Uhum. seja por concordarem, seja por Sim. discordarem, as pessoas já ficam ali. Daí depois senta que lá vem a história, né, a gente fala sobre isso. No outro dos cemitérios foi a mesma coisa, eu começo assim: "A gente precisa fazer alguma coisa, os cemitérios estão se perdendo". Só que depois eu mostro nós fazendo, né, aqui tem uma oficina que a gente fez com a comunidade, gratuita, todos participaram, né, o que que a comunidade pode fazer. Então eu acho que esse teor é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, de verdade, do projeto, é esse teor mais propositivo, que eu tento trazer para esse campo. E não significa que eu não tenha minhas críticas e não tenha vontade, às vezes, de reclamar das coisas. Só que não agrega, né? Agrega dá muita visualização, muitas vezes, fazer reclamação, mas é uma coisa que não agrega. Então eu reservo, assim, eu brinco que é o Jorge do Velho Testamento, né? Porque eu já fui mais reclamão, assim. Então eu guardo isso para momentos muito específicos. Teve no ano passado o desabamento do forro da igreja lá de Salvador, né? Sim. E nesse caso ali, por exemplo, eu estava bem no meu aniversário e aconteceu Estava em aquilo. Salvador? Não, eu estava viajando no Quase meu aniversário, foi. mas eu parei a minha viagem e disse: "Não, aqui eu vou ter que falar". Mas não foi como uma, né, para somar naquele monte de reclamação, porque eu percebi, assim, que toda a discussão estava indo para uma coisa muito também pouco resolutiva, daí eu pensei: "Ah, vou dar meus dedos de prosa aqui e vamos tentar conversar, mas bom, responsabilidades apuradas, né, como que a gente muda isso?" Porque não adianta a gente, ficar de coveiro do patrimônio, né, tudo que acontecer a gente ficar, colocando. Mas acho que eu comecei, eu só vou amarrar numa última frasezinha, eu comecei essa história toda e chegando agora nessas reclamações do campo do patrimônio, no sentido de que é justamente, eu acho que é esta problemática ser tão explícita, ou esse suposto desinteresse ser tão explícito, que pode se transmutar em potencial para essa área. Porque é esse afastamento que as pessoas têm, por exemplo, de um cemitério que torna eles misteriosos e faz com que as pessoas fiquem instigadas a entender melhor. É justamente esse incômodo que a gente tem com coisas que ficaram do passado, que nos aproximam para entender o que que aquilo quer dizer, né, o que que aquelas pessoas faziam. Então, me parece que é possível e o Campanário tenta mostrar isso, né, é possível transmutar a dificuldade no grande potencial, porque é isso que conecta também Sem as dúvida, e pessoas. fazer resgates também, né, é que às vezes, e ainda acho que por um lado um pouco mais, psicologia, assim, né, mas às vezes a gente se assusta um pouco com o passado, Sim, porque é ali que a gente começa a se pe através dali que a gente existe hoje, né, então a gente começa a perceber algumas coisas que vêm, que são alguns segredos velados muitas vezes, né, então tudo isso nos remete a alguma coisa de medo ou mistérios e a reclamação muitas vezes é um socorro, né, uma sim, defesa ou sim. alguma coisa nesse sentido. É, eu Mas acho. entrando para essa parte de patrimônio e que é e de né, falando novamente isso da usabilidade. Tu tem que criar algumas coisas e também sem perder toda essa história Uhum. para os dias atuais. Não é destruir uma história, mas é tu seguir contando essa história e seguir fazendo com que as pessoas possam usar essa história, né, e tirar proveito dela. Senão não dá, a gente volta para aquela coisa: "Ah, então deixa despencar, para quê?". Aí sim que tu não tem mais história para Uhum, contar, uhum. né. É, eu te ouvindo falar me veio, assim, uma reflexão de que o patrimônio também ajuda a nos conectar, assim, com uma realidade mais complexa, né, porque me parece também que cada vez mais as pessoas, elas meio estão infantilizando sua visão de mundo, né, a gente tem uma Uhum. coisa meio maniqueísta, assim, é o bem, o mal, ou até uma coisa polarizada, né, não vamos nem entrar, pelo amor de Deus, em política e ano Tá eleitoral. Inter e Mas Grêmio, vai. isso, Inter e Grêmio, então as pessoas separam muito isso. E quando a gente olha para o passado, e é um gesto muito comum nos dias de hoje, as pessoas julgarem, né, o passado, as pessoas querem cancelar figuras históricas de 40, né, de 400, 300, 200 anos atrás. E, pelo contrário, o patrimônio nos convida a refletir sobre isso, né. Primeiro porque o passado a gente não opera mais nele, o passado aconteceu e tinha suas configurações. E as coisas se transformam, então é uma reflexão extremamente complexa, muitas vezes problemática até, né, É. quando a gente tem esse estranhamento com o passado. Tem um historiador que ele tem um livro que se chama "O Passado é uma Terra Distante", né, um país distante, porque ele dizia, assim, que o passado parece, assim, que a gente está estudando pessoas, assim, de outra terra, de outro país, de outra cultura, e muitas vezes são nossos familiares, né.
que a É. gente está encontrando É informações. que nem quando falou a história do cemitério da lápide, a primeira coisa que eu pensei é isso, tá aí, a família de hoje, né, se tem essa conexão, Sim. porque, entrando para essa história do patrimônio histórico e aqui do Shopping Total, né, que aliás esse ano a gente fez um calendário, todo ano a gente faz calendário do shopping com imagem, com coisas que tem a ver com o Total, né, e normalmente tem patrimônio histórico porque é bacana, né, assim, e é isso que a gente está falando até agora, é fazer essa conexão com as pessoas e mostrar como o patrimônio, ele é importante, como tem coisas histórias para serem contadas. E todos os anos, então, aparece alguma coisa. Esse ano a gente resolveu colocar tudo que é acima do prédio, né, que são as estatuárias, tem o próprio relógio ali do shopping, né, que é a torre, que é quase um campanário, se tivesse um sino, bem que aqui isso aqui poderia ter, né, não sei se pega a imagem aqui, tá aqui, para essa câmera aqui, pode ser? Isso aqui poderia ter sido um campanário. Sim. Seria lindo, né, mas a gente tem um relógio. Então naquela época, né, que a construção, a obra toda é do arquiteto Theo Vedespan, e Uhum, ele teve, né, os que fizeram as estatuárias, o Alfred Schob, não sei como é que uhum. pronuncia, tá certo Por Schob, aí. né? É. É mais fácil do que Rachevsky, eu não consigo dizer. E o investimento nas estatuárias, né, nessa parte toda que vamos lá, o merchandising dos Sim, rótulos sim. foi alto, né, foi mais de 10% me parece de todo o Uhum. prédio e de uma coisa industrial ainda, né. E eu vi que tu falou isso bastante também no num podcast não, num Insta teu, né, É, eu acho que ficam essa fachada nos ensina muitas coisas, né. Ela nos ensina tanto sobre a simbologia que ela traz, de um repertório, né, de mitologia inclusive, mas ela também nos ensina, olha aqueles traços, assim, de contemporaneidade que a gente pode colocar no patrimônio, né. Hã, essa fachada é uma aula de storytelling, né. O pessoal que trabalha com comunicação digital, trabalha com publicidade poderia, né, super se inspirar. Porque ao mesmo tempo que existe esse repertório e que leva para a história da arquitetura, o Wiederspoon era um arquiteto muito habilidoso em composições ecléticas que usavam elementos do barroco alemão, do rococó alemão, que eram tidos como o último grande estilo alemão, né. E uhum. aí por isso ele reproduziu muito isso aqui no eclético e depois ele moderniza, né, porque o Theo Wiederspoon inclusive modernizou a linguagem da arquitetura de uma forma bem bacana. E a gente tem toda essa estatuária que traz, de um lado de um deus greco-romano, a gente tem o elefante que é a propaganda Tu da é, cerveja tu sabe que que eles eles vendiam. sabe que eles diziam, né, o elefante representa porque dizia que, quando tomava cerveja tu ficava forte, feito um Isso, elefante, né, até exato. hoje em dia tu fala isso. Pois então, hoje ninguém quer ficar tão forte assim como um É, elefante, né. Mas a gente tem também o próprio Mercúrio, né, que ele é um sim, destaque ali que era o símbolo de comércio, então ele vai aparecer em muitas outras edificações também. Mas esse Mercúrio meio bêbado e iluminado ali, porque ele tinha, né, ele segurava uma luz e ele também era iluminado já naquela época por baixo. Ele tinha um destaque tão grande, essa identidade do prédio com a cervejaria era tão grande que eles criaram uma cerveja chamada Mercúrio, porque, né, o Mercúrio passou a ser uma referência visual. exato. Então essa troca, assim, em que toda a empresa, toda a comunicação da empresa falava a mesma língua, inclusive projeto arquitetônico, para mim é uma coisa muito impressionante, assim, essa habilidade que eles tiveram, né. Porque não é um repertório qualquer que é utilizado, né. Poderia a gente ver, né, que aqui em Porto Alegre tem muitos prédios históricos ainda, esse repertório do barroco e do rococó alemães levariam para uma composição um pouquinho mais sóbria, digamos assim, por mais que fosse movimentada, um pouco mais classicizante. E ali a gente tem figuras que seriam canceladas hoje, né, Sim, eles foram crianças muito bêbadas. modernos, né. Pois é, isso que eu ia te falar, Crianças crianças, bêbadas né, fazendo segurando, né, cerveja na mão e bebendo festivamente, semi-nuas ali. é, Mas eu acho que tudo isso levando para essa coisa mais brejeira, assim, o que que eu acho legal disso? A gente falou, eu acho que esse tempo inteiro sobre emocionar, né, como que as coisas uhum, emocionam. Eu acho que evoca o que é uma festa de cerveja, né, que aconteciam na época da sim, que cerveja nós vamos Bock, voltar a fazer. depois É, legal, depois da cerveja Brahma, isso. continuou fazendo, e as pessoas quando eu postei esse vídeo vinham: "Ah, eu fui em muitas festas, né, da cerveja que O Chico aconteciam da aí". Avenida. E é como se fosse uma festa da cerveja traduzida em arquitetura, com muita classe, né, e muito requinte, mas é essa festa.
E É verdade, tem diversão, né, se tem olhar, às vezes, diversão, então inclusive a cara, né, mesmo das isso. crianças, ela passa umas cara meio criança, meio adulto, né, meio uma coisa E umas caras debochadas, assim, que eu acho massa, porque assim, ó, quem já bebeu um pouquinho fica mais alegrinho, sabe que é um pouco assim. Então essa fachada é muito humana, eu acho por isso, né, porque ela tá representando, assim, algo que muitas pessoas já sentiram. E eu acho que a mesma história das crianças, porque as coisas não são literais, né. não É uma são. coisa mais da ingenuidade que tem por trás disso, essa pureza que existe até na malandragem ali de tomar uma cerveja, existe essa pureza por trás, né. E todas as festas, né, quando é festa de família que todo mundo bebe, tem criança Sim, sim. bom, e a gente quando era pequenininha, eu ao menos, era passar o dedo na espuma do chopp era uma coisa super normal, né. Sim. Ah, eu me lembro disso. Lembra disso? E Molha o bico. não, e eu acho uma das outra coisas engraçadinhas, assim, que o arquiteto faz também são aquelas colunas com garrafinhas de cerveja, né. Sim, Isso, assim, pra gente hoje, que legal, né, a gente com os parques temáticos na cabeça, né, que sempre tem essas representações mais jocosas das coisas, assim. Mas pensar num arquiteto de formação erudita, né, chegar numa analogia dessa, ele estava querendo fazer uma sacanagenzinha na tem a composição. malícia da coisa, né. Isso, e entretanto com um repertório, porque não é só a brincadeira, é uma fachada muito bem composta com esse repertório de brincadeiras. Nem se falava em tematização na época, né, bem isso, hoje em dia qualquer coisa é como tu fala, né, dos lugares onde tu traz um tema Uhum. e trabalha todo ele em cima disso, né. E o grande Sim, destaque de ser um prédio industrial, né, que sim, por mais que todos os prédios industriais trouxessem, né, uma linguagem compositiva classicizante, que a gente fala, né, que traz esse repertório da construção clássica, hã, geralmente não era com esse nível, assim, de ornamentação. Porque se a gente vê por analogia aqui em Porto Alegre, esse prédio industrial, ele tem um porte tão importante quanto edificações públicas, né, que o próprio arquiteto também projetou, como a sede da antiga alfândega, sim. dos Correios e Telégrafos ali, né. São lindas, é, que tem Então, o atual Margs Memorial do Rio Grande do Sul, aquele prédio então que era prédios tuneleiro ali também, o Eli, né. esse já era comercial É. também, mas não tão decorado quanto esse industrial, se a gente Essa for imagem é tão bonita, né, do elefante. Eu adoro essa imagem do elefante, porque ela tem a coisa da bem isso que tu fala, né, da simpatia, da alegria, de uma uhum, coisa mais leve. Esse foi porque ele começou em 1910 a construção e foi indo, né, então, e foi também ampliando os prédios. Esse aqui é de 1911. e também um tipo de arte que a gente, tem hoje, né, dificuldade de compreender, que são essas esculturas estucadas, né. Então não é Pois. uma pedra esculpida, mas também não é uma coisa pré-moldada, é uma escultura que ia sendo estucada com argamassa armada, né, pelo artista. E a gente teve artistas muito especializados. Parte dessa decoração é do Sim, ateliê do João Vicente Friedrich, né, que sim. fez arte cemiterial também, mas fez muitas fachadas aqui, e tinha uma equipe gigantesca que trabalhava com isso. Então, o nível de refino que chegam as esculturas numa técnica, né, de estuque, sendo realizada com argamassa armada, que é uma coisa, né, mais, como que a gente vai dizer, não é um material nobre, assim, né, não é uma pedra, né, que a Sim, gente não é está mármore esculpando, esculpido, não não é é uma mármore coisa esculpido. é. Mas o nível, né, de precisão, de beleza, de delicadeza que essas imagens têm. Quando a gente aproxima, porque dá vontade de a gente montar um andaime e ficar na frente dessas imagens Dá, todas, né. vamos, eu te convido um dia pra gente fazer uma Vamos, história de a passear pelo shopping. Aliás, a gente tem um trabalho que a gente faz muito com o Viva o Centro a Pé, que é da prefeitura, que aham. inclusive esse calendário a gente usou muito expertise deles também, o José Francisco Alves, que é Sim, nossa, é um mestre, sim, né, tem um em grande conhecimento sobre simbologia mesmo é, também, isso, tem até um significados, né. exatamente. Então ele contribuiu bastante com esse calendário. E outras coisas mais aqui no shopping, né, de conhecimento. Então a gente costuma fazer esses Hum, passeios abertos ao público. uhum. Vamos fazer um dia nós, Olha, andar vamos pelos fazer. túneis, que as pessoas ficam fascinadas com o túnel. Eu já tô curiosíssimo para conhecer esse túnel, porque eu ainda não conheci, né. Tu não conhece o túnel. Não, não conheço, quero Ah, vamos já vamos vai sair vídeo, vai sair visita, fazemos tudo ao mesmo tempo. vamos sim, é muito legal. Acho que sim. E é isso, até para poder mostrar também, o que tu falou dos materiais, né, porque ali Uhum. tem a parte, né, estrutural que são imagina de 1910, 1911, 12, tu tem Sim. materiais ali que estão preservados até hoje, Uhum, né, os tijolos ali que tem e parece que eles têm poros mesmo, é uma coisa impressionante, uhum. né, tem uma Que legal. textura diferente, assim.
É, e Então tem um destaque que a gente lembra pouco aqui do prédio, que a gente, né, falou da fachada, que é impressionante, é que ele também foi pioneiro na questão do concreto armado, né, ele tinha vãos, assim, sim, gigantescos de concreto armado, numa época em que a gente não tinha essa tradição construtiva já, né. Hoje a gente já constrói há tanto tempo com concreto armado que tem um conhecimento empírico e de campo mais, né, para executar um projeto estrutural de uma forma correta. Imaginem o risco, né, de se projetar um grande vão de concreto armado sem que a mão de obra fosse capacitada para fazer isso, só contando com que, né, com o conhecimento teórico que se tinha e com a vontade de fazer, e foi executado, né. Então, vejam só, não, um prédio tão que a gente associa a algo muito tradicional por fora, ele era extremamente moderno também, é. por dentro, né. Então esse olhar, a gente fala, né, isso aqui parece um bunker, qualquer coisa que acontecer aqui, todo mundo pode, dá Sim, para vir para o sim, shopping aqui para os prédios, porque muito bem. muito bem estruturado, Uhum. é impressionante, assim, as paredes, uma coisa absurda, né. A gente As subestima colunas, muito a arquitetura, os sistemas construtivos tradicionais. E geralmente porque é muito difícil de calcular, né, o concreto armado a gente calcula. E aqui no caso ele tinha as paredes, né, de alvenaria estrutural e o concreto armado como uma uma base. forma de vencer os vãos internos, então era uma estrutura composta, né. E a gente costuma ver, assim, as pessoas falando: "Ah, essa é uma estrutura muito antiga, essa estrutura não seguia as normas de desempenho, as NBRs". Só que a gente vê estruturas extremamente, né, antigas e muitas vezes que passaram por muito tempo sem uma manutenção básica, extremamente rígidas ainda, né. Sim, Então existe um conhecimento que era mais empírico, né, não era calculado o prédio. Os telhados muitas vezes eram, mas as paredes se pensava geometricamente, né, nessa distribuição de cargas. Só que essa experiência era tão profunda, o arquiteto que compunha os prédios geralmente também tinha um enorme conhecimento construtivo, ele estava lá no campo, né. O Widerson é um dos arquitetos que a gente vê muitas fotos dele nas obras, assim, ele estava presente, ele não fazia um desenho e mandava fazer, ele estava lá solucionando no dia a dia o que acontecia na obra. Então era um conhecimento tão profundo do desempenho, né, de como os materiais funcionam, que nos impressiona mesmo a resistência. Não significa que sejam, né, imunes a sim. problemas, porque acontecem problemas, mas na minha experiência, assim, com prédios históricos, geralmente o problema decorre de alguma intervenção. Então, o que que acontece muitas vezes? Ah, teve uma mudança urbanística, começou a desaguar toda a água da rua ali para dentro e as fundações cederam. Ah, botaram um sistema de calha, recolhe toda a água e joga na fundação. A fundação cedeu. Geralmente tem, assim, não é só a degradação pura e simples do material, sabe? Geralmente Uhum. teve alguma coisa, assim, que tirou o prédio daquela normalidade do desempenho dele. Então tem muito conhecimento por trás, não é só, pedra, tijolo, né, cal e madeira, tem conhecimentos, assim, cristalizados ali, né. Uhum. Que A gente tem legal, como aprender também com esses sim. prédios, né. Jorge que o Campanário, enfim, Jorge, né. Jorge, né. Tu prefere que Mas chame de Jorge ou de eu ainda Campanário? sou o Jorge, mas respondo por Campanar. Eu te falei, né, que eu achava que era teu sobrenome, eu cheguei a falar isso no começo, não me lembro, eu achava Sim, que que sim. Campanário E é um era é Jorge um Campanário. campanário que é um sobrenome que existe, né. Esses dias me mandaram que existe um Jorge Campanário. Ah, é? Mas: "Ah, tem um senhor aqui na minha cidade que se chama Jorge Campanário". Depois então. E é lá De De Minas, Novo se eu não me Hamburgo? engano. É, de Minas Gerais. E tu já fez o Brasil inteiro, pensando nisso, fazendo levando o Campanário para o Brasil Então, todo? fizemos algumas, né, investigações, porque, assim, o projeto ele anda tudo junto, né. A Uhum, gente falou um pouco aqui da criação de conteúdo digital, né, dessa difusão, a gente falou dos cursos e a gente falou de trabalhos técnicos. O Campanário ele é tudo isso ao mesmo tempo, então eu levo uhum, a carreta junto, assim. Então, como eu já peguei alguns trabalhos em Santa Catarina e Paraná, a gente leva, né, e grava vídeos nesses lugares também, então acaba transformando uma coisa em várias. Já fiz também palestras e cursos nesses outros lugares. Nesse último ano, por exemplo, eu te passei uma semana em Minas, então foi um curso, 2 palestras e passeio e conteúdo gravado ao mesmo tempo, né, a gente vai trabalhando com isso. Mas o que eu acho que é mais bacana, quero, né, ainda conseguir visitar outras regiões, não deu até por questões de agenda é muito difícil, né, a gente conciliar todas as coisas ao mesmo tempo, então acaba sendo mais conveniente gravar o que já tem de projeto sendo feito, o que já tem de curso marcado, né. Mas o bacana é que lá no início, quando a gente falava, né, como tu criou o nome Campanário e tal,
o grande motivo das criações do conteúdo digital eram comunicar de uma forma universal. Então, a gente falar do objeto, mas não falar só sobre o objeto, mas o que que aquele objeto tem a ensinar. A gente está acostumado com isso, porque todo mundo sabe detalhes sobre a Torre Eiffel, todo mundo sabe detalhes sobre o Coliseu de Roma, sobre a Estátua da Liberdade de Nova York. A gente está acostumado a aprender com esses exemplos internacionais. E a gente subestima o que esses exemplos locais têm a nos ensinar, né? Então, o campanário hoje, ele não tem uma maioria de público, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. A maioria do público é de São Paulo. Olha isso, tá E vendo? Por isso que eu digo que a tem que fazer gente turismo na sua própria cidade. Porto Alegre só entrou em segundo ali na lista nesses últimos anos, porque eu comecei a gravar muito vídeo na rua no Rio Grande do Sul, e isso traz também seguidores locais, né. Aham. Mas geralmente, por muito tempo, assim, o projeto vai fazer 6 anos já, né. Por muito tempo foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e depois, parte do Nordeste, depois vinha Rio Grande do Sul. Então mesmo que a minha comunicação seja feita aqui, ela ia mais para fora. Hoje atinge mais também o público daqui, mas sempre nessa perspectiva. Eu gravei sobre a rua em Rio Pardo, a maior parte do público que assistiu não era de Rio Pardo, evidentemente, que é uma cidade muito pequena. Mas a questão de asfalta, não asfalta, mantém pavimento antigo, não mantém, é algo universal. Então a gente consegue conversar sobre um caso, vinculando Sim. com todo o restante, né. E assim a parte dos cemitérios que eu disse, né, teve 750 inscritos. Tudo gravado no cemitério de Hamburgo Velho, que o cemitério fica do lado da minha casa, mas atingiu o Brasil inteiro, porque a simbologia e o repertório são utilizados amplamente, né, nos cemitérios. Então tem isso, o público do projeto não é local. Basicamente, ele é feito, pensado para se comunicar para fora. Eu descobri no ano passado que eu sou mais conhecido em Minas do que aqui. Aham. Tá tudo bem. Até por conta, né, do conteúdo mesmo, que Minas Isso. é muito Eles muito rico e vivem, né, valorizam muito isso pra eles vivenciam desde crianças no dia a dia. A é. gente aqui tem cidades que vivenciam, a gente vê, né. Rio Pardo é um lugar que eu gravei vídeo em Rio Pardo e super, né, engajou com o pessoal de lá também, Uhum. não a maioria, mas engajou também. Mas tem municípios que não se pensam como históricos, né, mesmo que eles tenham, prédios históricos importantes, É, tem Novo muitos. Hamburgo é um local que tem, né, Sim. Porto Alegre também tem, enfim, todos os Uhum. lugares têm. Os cursos, eles são para se inscrever, não precisa ser arquiteto, nem não precisa ser nada, pode ser eu, leiga, posso fazer um curso, por exemplo, sobre qualquer tema, A gente ou tem tem especificidades? a gente tem vários, né, cursos específicos. A gente teve uma série de cursos virtuais, hoje estão todos com inscrições fechadas, porque estamos pensando aí numa formação continuada. Mas o nosso grande carro-chefe hoje do projeto é o curso Restauro de Fachadas Históricas. Esse é um curso presencial e ele é aberto para qualquer pessoa, porque a gente ensina sobre diferentes, atribuições dentro de um projeto de uma obra de restauro. Então, o projeto arquitetônico do restauro é a atribuição de arquiteto. O projeto de bens integrados é a atribuição de conservador-restaurador. A gente tem outras, a pesquisa histórica de contexto é a atribuição de historiador. O projeto cultural que capta recursos é o produtor cultural, muitas vezes o gestor do município que vai fazer. A gente junta todos esses conhecimentos porque a gente entende que é importante todo mundo conhecer um pouco do processo inteiro. Uhum. Todo mundo qualifica seu trabalho quando conhece o trabalho do outro. E muitas vezes as pessoas usam o nosso curso para conseguir se encontrar. Ela sabe que É ela quer legal. trabalhar com restauro. Ela sabe que ela é apaixonada por restauro de prédio histórico. Mas ela quer ser arquiteta, ela quer ser conservador restaurador, ela quer ser pedreiro mesmo, porque, né, tem algumas Sim. atividades que o conservador restaurador faz, tem algumas que o pedreiro auxilia. Então é muito legal por isso, a gente já recebeu nos nossos cursos pessoas de várias formações diferentes e impacta diferente para cada pessoa. Engenheiro civil também. E embora seja um curso presencial e até hoje as 3 edições foram em Novo Hamburgo. A gente vai circular com esse curso, né, por outros lugares. Era para ter acontecido ano passado, não aconteceu por questões de saúde dos envolvidos. Mas, ele embora aconteça em Novo Hamburgo, o público dele é nacional, né. Sempre a maioria do público não é de Novo Hamburgo e não é normalmente do Rio Grande do Sul. A gente já recebeu, alunos do Rio Grande do Norte, já recebeu alunos de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul. Então, ele tem assim como a página, né, ele é uma formação bem geral para a pessoa ter essa vivência. Outra coisa que eu acho que é legal chamar atenção, e por isso eu sou apaixonado por esse curso, assim, pela proposta que a gente construiu, eu e a Flávia, que é a conservadora restauradora. Nós juntamos nossas experiências e transformamos num curso.
Então não é aquele curso, assim, que todo mundo está acostumado, em que vai ter o conteúdozinho redondinho, assim, Uhum. né, quadradinho. Tudo que a gente faz o aluno colocar na prática. Então a gente não fala de nada que o aluno não vá tocar e não vá fazer, né. Maravilhoso. Então, mesmo que assim, eu sou arquiteto, minha função não é a mão na massa, mas eu tenho que saber, porque eu vou ter que orientar a pessoa que vai fazer. Eu tenho que saber que tempo ela leva para eu fazer um orçamento. Então, isso a gente construiu e a conservadora restauradora, né? A gente faz com os alunos recomposição de ornato, a gente faz decapagem, onde a gente tira excesso de tinta de cimento de cima de um elemento escultórico. A gente faz molde, réplica, né, de ornato. A gente trabalha com argamassas tradicionais também, então cal, né, e areia. Tudo isso os alunos fazem, tocam. A gente usa tinta mineral, que poucas pessoas têm vivência também. Ali estava passando uma das edições, foi a segunda edição do curso, e a gente torturou os alunos com a remoção de chapisco de cimento. Então, olha, um Pô. ornato muito Ah, lindo, que delícia fazer o isso. ornato lindíssimo atrás de muito chapisco de cimento, que foi jogado ali por cima para Sim. consolidar, teoricamente. Então, e esse processo é legal, porque isso quem vai fazer na obra é o conservador restaurador, com a ajuda dos seus auxiliares. Mas o arquiteto que faz isso ali muda a sua visão de mundo sobre o uso de materiais, técnicas adequadas. Então, por isso que é legal, as pessoas pegam um bisturi, né, que a gente pensa que só médico vai usar para fazer a operação, pega um bisturi e vai lá, É, ó, cirurgia se faz em qualquer lugar, e em vários pensa lugares, né. e concebe, assim, essa relação é muito tátil, né, uma lâmina de bisturi que é um instrumento de precisão com cimento. Que é uma coisa dura. É isso, é essa vivência que a pessoa tem que conseguir ter. E o nosso curso oferece, isso é o grande diferencial, né, a pessoa tudo que ela aprende com a mão na massa. Agora, Jorge, para poder fazer e pegar pessoas leigas como, né, como eu, como pessoas que estão assistindo aqui agora e têm curiosidade de saber e conhecer um pouco mais, esse teu trabalho, que tu faz de conteúdo digital, pode se tornar também um passeio com pessoa o que a gente quer fazer aqui no shopping, por exemplo, né. Sim, com Pode ter aí certeza, mais um projeto que as pessoas se inscrevem com e vão embora, vão certeza. passear pelos patrimônios A gente tem históricos. um projeto no campanário que se chama Desvendando o Patrimônio Cultural. Já teve algumas edições, no Centro Histórico de Hamburgo Velho, a gente já fez também pelo patrimônio cultural do município de Dois Irmãos, para quem não conhece, é um município que tem também Sim, muita dezenas coisa. de imóveis É. tombados, né. E esse Desvendando o Patrimônio tem justamente essa função, de trazer o que a história da arquitetura tem para contar. Porque a memória social é extremamente importante, uma das coisas mais importantes quando a gente lida com patrimônio, mas a gente está muito acostumado nos passeios a saber da memória social. Então, quem morou ali, quem não morou, que papel que teve, quem era o prefeito, quem não era, quem era o arquiteto. E no Desvendando a História da Arquitetura, né, Desvendando a Arquitetura, a gente traz o que os elementos arquitetônicos estão contando. E é muito legal porque a gente amplia, né, essa relação que às vezes as pessoas já têm com a informação social. Então, bom, a gente sabe quem morava ali, mas por que que ele usou essa arquitetura para se representar? Quais são esses símbolos da mitologia, quais são esses, né, esse estilo arquitetônico veio de onde? Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Já teve edições também que não foram diretamente na rua, em Canela, e não vou lembrar todos os Cachoeiro do Sul, em outros municípios, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque exige uma pesquisa rápida sobre o local, né, porque a gente não nasce sabendo de tudo, mas a gente começa a interpretar e sempre encontra relações legais. E isso acho que fortalece a relação das pessoas também com a arquitetura, Sim. porque esquenta essas informações sociais, né, a gente consegue ver essas informações expressas num estilo arquitetônico, num elemento arquitetônico. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, vamos marcar aqui. Já teve Vamos quando eu postei o vídeo va daqui, já teve gente pedindo lá: "Vamos fazer uma visita". vamos aí a gente leva para os túneis. Isso, da As gente: pessoas "Ó, ficam alucinadas, vem porque a aí, gente será tem que vem aí? Vamos é, manter o suspense, talvez venha aí". boa. Ai, coisa Visita nos boa. túneis e fachadas do Shopping Total. Isso aí, conte mais sobre faça um brinde com gambrinos, né, porque tem o Deus Isso, Gambrinos ali queremos no fazendo um final, brinde, assim, é ó, legal. com opções sem álcool, Isso, como quiser, incluindo tudo, tá tudo todas. boa. Aí foi um prazer enorme, coisa boa que a gente conseguiu agora se ver além do Insta, né, e do direct ainda, porque a gente não sabia quem era quem, né, na hora. E muito bom ouvir tuas histórias todas, né, imagina, informação, assim, que tem para todos, né, arquitetos, restauradores, para de novo, leigos, né, para quem gosta de história.
para quem gosta de patrimônio. E, bom, @o O campana campanário. o campanário. Isso aí. Vale a pena, vale a pena seguir, vale a pena comentar, olhar, curtir, porque realmente é um eu fico fascinada, eu gosto bastante e vou dar mais umas mergulhadinhas aí nos teus outros, que eu ainda não consegui ver todos. Tá bem? Foi um prazer enorme, Jorge, te ter aqui com a gente. E se tu quiser deixar um recadinho ali, uma mensagem, alguma coisa assim, fica super à vontade, inclusive para te seguir no teu @o campanário. Então, muito obrigado pela generosidade desse convite. Gostei muito dessa troca. É muito legal ver como essa própria criação de conteúdo consegue desdobrar, né, em outros contatos. E é isso. Acho que a informação precisa circular, né? Conhecimento não serve para nada trancado dentro de uma gaveta, né, ou dentro da academia. Então, sempre que a gente pode circular, isso é muito legal. Eu deixo só o convite. Eu vou falar igual eu falo nos vídeos, assim. Se Vai, você, se vai você por também é apaixonado por prédios históricos, siga o Campanário para mais vídeos como este. Viu? Maravilha. E se você é apaixonado por prédios históricos, vem aqui para o Shopping Total, Também. passear também, olhar para cima, olhar as estatuárias, que está aqui nos nossos calendários. Passei pelas lojas também, que sempre é bom, né? E até o próximo Totalks. Então, e outra coisa, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, bota ali o sininho para ter também ser avisado quando vem os próximos episódios. Tá bem? Até o próximo. Valeu! Obrigado.